Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para ministrarmos mais uma aula preparatória para o batismo. Esta é a nossa aula de número 4. Hoje nós iremos ensinar sobre o significado do batismo. Eu quero abrir as Escrituras, a palavra de Deus, e quero que você também acompanhe comigo. Vamos aqui para a carta de Paulo aos Romanos. Novo Testamento, é o 6º livro do Novo Testamento. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Iremos estudar hoje, repetindo, sobre o significado do batismo. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 6. Vamos precisar dos versículos 3 e 4 inicialmente. Diz assim: ou sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aleluia! Glória a Deus. Este texto, o apóstolo Paulo usa a sua habilidade pedagógica para instruir os irmãos sobre o significado do ato de se batizar. Eu quero que você fique ligado aí na nossa exposição, na nossa explicação deste texto. Olhe, o simbolismo, o significado de uma coisa é muito importante. Por exemplo, preste atenção. Você está vendo aqui esta aliança na minha mão? Dá para ver? Dá. O que significa essa aliança? O que é que significa? Significa dizer, esta aliança na minha mão esquerda, que eu sou um homem comprometido, um homem casado. Então, é o que essa aliança significa. Olhe, preste atenção. Durante toda a Escritura, nós vemos Deus se valendo de muitos significados e simbolismos quando ele quer ensinar sobre outra coisa. Escute bem, preste atenção. É por isso que Jesus, quando você vai ler nos evangelhos, ele sempre se vale de parábolas, porque ele ensina uma história, cria uma história para ensinar uma verdade maior. É assim que acontece com a nossa aliança, que a gente anda com ela. Não é que esta aliança, esse anel, seja uma aliança de fato. A questão é que este anel representa outra coisa. É a mesma coisa que acontece com o batismo. O batismo, por si só, é apenas um mergulho dentro de um tanque com água ou no rio
ou numa piscina, ou num açude, e uma saída. Ou seja, em si, o batismo é um banho, só isso. Mas o que ele significa, o seu significado, aí sim, para o que ele aponta, para a verdade que ele representa, aí, meu irmão, aí onde está a questão. Ele representa algo muito poderoso. E Satanás respeita muito. Jesus, durante toda a escritura do Novo Testamento, ele se vale de simbolismos. O Apocalipse é cheio de símbolos. Por exemplo, você às vezes estuda no Apocalipse a presença de 4 animais. Mas na verdade, não são exatamente aqueles 4 animais em si a importância. Mas o que aqueles 4 animais significam. Quando você lê isso lá, vai estudar que aqueles 4 animais representam os 4 evangelhos. Entendeu? Então muitas pessoas têm problemas com a interpretação bíblica porque não entendem essa questão do simbolismo. Até mesmo os números da Bíblia, cada número tem um significado. Por exemplo, o número 7 significa a perfeição. O número 12 representa inteireza. Compreendeu? E assim por diante. Então, agora, nós temos que ter cuidado com as simbologias bíblicas, meu irmão que vai se batizar, para a gente não fazer disso uma idolatria. Porque é por isso que muitas pessoas hoje adoram a imagem do santo tal, da santa tal, entendeu? Porque eles às vezes se valem desses simbolismos e extrapolam para a idolatria. Ou seja, nós só podemos fazer simbolismos e honrar simbolismos que não nos levem à idolatria. Você está entendendo, meu querido irmão novo convertido? Então, vamos agora para o texto que eu li. E você vai ler comigo agora com outro olhar. Aleluia! Você vai ver agora a questão do batismo com outra visão. Essa leitura agora que vamos fazer, você já vai fazer com esse pensamento. Paulo está me dizendo sobre o simbolismo do batismo, o significado dele. Vamos comigo novamente. Vou repetir a referência, tá? Romanos, capítulo de número 6, versículos do 3 ao 4. Assim está escrito: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? E ele continua, verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Perceba comigo de maneira bem tranquila. Preste atenção, ele está dizendo que quando nós fomos batizados, quando você se batizou, quando você se batizar, entendeu? O seu batismo vai ter um significado de morte e ressurreição. Preste atenção. Ele está comparando o seu batismo com a morte de Cristo e com a ressurreição de Cristo. Olha o significado grande. O que ele está dizendo é o seguinte: quando você descer as águas e as águas cobrirem você, eu estou colocando em nossa linguagem, as águas cobrirem você, você morreu. Significa dizer que você foi morto, que você
foi sepultado. Quando você sair da água, significa dizer que você ressuscitou como Cristo. Está vendo agora o significado como é? Você se batiza, você quando entra na água e sai, você está espiritualmente mandando um recado para o mundo espiritual. O recado é o seguinte: morri e fui sepultado e ressuscitei. Agora, cuidado com isso. Isso é o que o batismo significa. É o que o batismo simboliza. Não é que você vai sepultar o pecado e vai sair limpo do pecado. Não é isso. Isso é um simbolismo. Preste atenção. Não é que esse anel é uma aliança. Não, ele representa minha aliança com a minha esposa. Entendeu? A mesma coisa, o batismo não é que você sepultou o pecado e nem que você foi sepultado de fato e ressuscitou naquele dia que você vai ser morto fisicamente e vai ressuscitar fisicamente. Não. O que você está fazendo no corpo, por meio do batismo, vai representar, ou seja, é um retrato, pronto, é como se fosse um retrato do que já ocorreu com você quando aceitou Jesus. Pronto, é isso aí. Quando você olha para uma foto, a foto de sua mãe, alguém pergunta: quem é essa? Como é que você diz? Você diz: aqui é a mamãe, não é? E se for de sua avó, quem é essa? Minha avó. E se for do seu esposo, quem é esse? Meu marido. Não é assim que você diz? Mas eu lhe pergunto: de fato, aquela foto é de seu esposo? Desculpe, aquela foto é seu esposo? A resposta é não. De fato, aquela foto é sua mãe? Não. Significa que é um retrato de sua mãe. Assim é o batismo. Você compreendeu? Quando você desce nas águas, as águas cobrem você, você mandou um recado público. Você publicou o seguinte recado: as águas lhe cobriram, significa dizer para todo mundo ali que você já morreu para este mundo. Repita comigo: morri para este mundo. Significa dizer que você não existe mais para esse mundo. Significa dizer que o pecado deste mundo não será mais o seu guia e nem sua fonte de atração. Porque você morreu. Você foi colocado numa sepultura. Acabou esse mundo para você. Você deixou de viver para o mundo de pecado. É o que o batismo significa. Quando você sair da água, você está mandando um outro recado, ligado intrinsecamente ao primeiro. Você saiu da água, você mandou o seguinte recado: agora eu vivo para Jesus e ressuscitei somente para Ele. Agora a minha vida é somente dele e de mais ninguém. Eu não sirvo mais ao santo tal, seja de Roma ou da macumba, entendeu? Eu não sirvo mais a religião dos meus pais e nem a religião de ninguém. Eu sirvo agora a Jesus, eu sou dele. Eu morri para o mundo, para as coisas dessa terra, e agora vivo para Deus. O pecado já não me interessa mais. Então, vou resumir o significado do batismo: morrer para o mundo e viver para Cristo. Amém, pessoal? Morrer para o mundo, viver para Cristo.
é o significado. Por que Paulo ensinou isso aqui? Preste atenção, é porque muitas pessoas que vão se batizar, além delas não se prepararem para se batizar, elas não se preparam para viverem com Cristo depois que se batizam. É tanto que eu já batizei tanta gente que eu as vi apenas no dia que eu batizei-as. É por isso que cada tempo que passa a gente vai procurando instruir melhor, entendeu? As pessoas que vão descer as águas. Porque assim, ó, Paulo via que muitas pessoas iam se batizar, mas aquilo não estava representando nada para elas. O que estava acontecendo é que as pessoas simplesmente estavam tomando um banho. E dali para frente, as pessoas viviam como queriam viver. E Paulo está dizendo aqui que não era assim para ser. Não era para ser assim. Paulo está dizendo o seguinte, que o batismo tem um significado forte. O batismo é um testemunho de que eu não quero mais viver pelo sistema desse mundo. Eu já morri para ele. Então, se eu morri para o mundo, se eu entender que eu morri para o mundo e vivi para Cristo, agora eu vivo para Cristo, então eu vou passar, e é minha responsabilidade, congregar com mais eficácia. Não é se batizar para ficar pior do que era, mas é para ficar melhor cada dia. Porque como ele diz aqui, ó, assim como Cristo ressuscitou, também andemos nós em novidade de vida. Versículo 4, lá no finalzinho, ó. Assim andemos também nós em novidade de vida. O que é que ele está dizendo? Quando você ressuscitar das águas, quando você sair daquele tanque, ele está dizendo como é que você deve andar. Em novidade de vida, ou seja, diferente de como você era antes de se batizar. Você vai descer as águas, está certo disso? Glória a Deus. Então se prepare para se congregar mais do que você congregava antes. É uma novidade de vida. Você ressuscitou com Cristo. Você mandou um recado para quem estava presente. Olha, eu vou ser diferente. Eu me batizei, de hoje em diante eu vou andar diferentemente. Isso é o que significa novidade de vida. Você entendeu o que eu estou falando? Bendito seja o nome santo do Senhor. Você compreendeu o que eu quis dizer a você? Então preste atenção. Porém, Paulo percebia que as pessoas recebiam a Cristo e não abandonavam seus pecados, nem mesmo depois que se batizavam. E ele está batendo nessa tecla, que ninguém pode continuar no erro depois que se batiza. O batismo é um momento de consagração a Deus em que você não pode entrar no tanque e sair com a mesma atitude. Entrar na água e sair do mesmo jeito. Porque senão foi só um banho. Se você não entendeu o significado, então foi somente um banho. Se você não compreender porque você entrou na água e saiu, simplesmente pode ter sido até uma blasfêmia. Muitos podem até ter pecado com isso. Entendeu? Sem saberem. Então, o batismo, preste atenção, eu tiro essa aliança, então eu estou dizendo para as pessoas que eu não tenho compromisso, ainda que eu tenha, mas eu não publiquei nada disso. À medida que eu a coloco, eu estou dizendo, eu quero andar em novidade de vida. Preste atenção, eu era solteiro, eu era noivo, eu era namorado. Será que eu já tinha respeito pela minha futura esposa? Já. Mas quando eu coloquei essa aliança, eu disse em público, quem viu a aliança percebeu
que eu estava agora numa novidade de vida. Minha vida agora não podia ser mais como a vida de solteiro, por causa do compromisso que eu assumi com ela, que a aliança representa. Assim é o batismo. Assim como alguém não pode se casar e viver uma vida de solteiro, porque vai atrapalhar seu matrimônio, assim é o batismo. Ninguém pode se batizar e a partir daquele dia viver do mesmo jeito ou pior do que era antes. Se a palavra de Deus diz que não pode, é porque a pessoa tem que ter muito cuidado. Eu vejo várias pessoas, vocês estão chegando na igreja agora, mas eu tenho dezenas de anos servindo a Deus na igreja. E eu vi muitas pessoas já se batizarem sem saber de nada. E ninguém pode impedi-las de se batizarem, mas é nossa obrigação ensinar para elas esse significado muito forte. Mas isso não é apenas uma responsabilidade daquela pessoa, é um privilégio para ela. Porque, segundo esse texto, quando você se batiza, você está se identificando com a morte e a ressurreição de Jesus. Significa dizer que naquele momento que Cristo morreu e ressuscitou, você também morreu e ressuscitou com Ele. Significa dizer que você está andando de lado a lado com Jesus. Então, tem gente que vê isso só como uma responsabilidade, mas é também um privilégio. O apóstolo Paulo está preocupado com esses crentes aqui, que estavam vivendo depois do batismo, piores do que antes de se batizar. Por isso que ele faz uma pergunta no verso 1. Preste atenção. Ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Verso 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Está vendo? Ele está dizendo o seguinte. Como é que nós morremos para uma coisa e vamos continuar praticando aquela coisa? Aí ele entra no simbolismo do batismo. Vocês foram sepultados com Jesus no batismo. Vocês foram ressuscitados com Jesus no batismo. Não podem continuar do mesmo jeito, porque vocês já deram um recado para quem estava presente. O recado de vocês foi: nós já morremos com Jesus e ressuscitamos com Jesus. Então vocês não podem andar mais em pecado pensando que Deus vai abençoar vocês. É por isso que ele está dizendo, olha, eu vou ler novamente, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Abundante significa aquilo que aumenta, aquilo que é crescente. Ele está dizendo o seguinte: será se Deus vai nos abençoar se nós permanecermos em pecado? Será se a graça de Deus vai ser poderosa em nós se nós permanecermos fazendo as mesmas coisas de antes? Aí ele mesmo responde: de modo nenhum. Como viveremos pecando? Nós que para o pecado morremos. Vou repetir em outras palavras como está aqui. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí ele entra ensinando sobre o batismo, advertindo aos crentes, que é a mesma coisa que eu faço aqui a vocês, que depois do batismo deve-se andar diferente, deve-se congregar mais do que antes, deve-se perdoar mais do que antes, deve-se ler a Bíblia mais do que antes, deve-se orar mais do que antes. Ou seja, em síntese, deve haver um compromisso maior. Eu pergunto, o que é que essa aliança faz comigo? Aumenta o meu compromisso. Diante de quem? Diante do povo. Eu pergunto, eu tenho como provar para Deus que sou casado sem minha aliança no dedo? Sim ou não? Sim. Agora eu tenho como provar para as pessoas que estão ao meu redor
que continuo casado sem minha aliança? Muito dificilmente. Preste atenção, para as pessoas que estão ao meu redor, é por isso, que eu uso isso aqui. É o que você usa isso aí. O batismo não é tanto uma coisa que você faz em primeiro lugar para mostrar para Deus que fez, que é crente. Não. Antes de tudo, o batismo é um testemunho público. Se é público, é para quem está presente ali. Quando você se batiza, quem está presente ali diz assim: "Oh, rapaz, mas essa irmã, ela tem realmente um compromisso grande com a igreja. Ela tem um grande compromisso com o Senhor Jesus." Agora sim, parabéns a você que vai descer as águas. Eu quero lhe dar um desafio. Pensa direito no que você está ouvindo aqui e consagre sua vida e desça nas águas daquele dia com esse pensamento: eu vou mostrar para esse povo algo muito forte através desse batismo, que eu morri para o mundo e eu vou viver em novidade de vida. Ou seja, eu vou lutar para que ninguém amanhã venha olhar para mim e dizer: isso é crente. Crente batizado ainda está no forró. Crente batizado ainda bebe cachaça. Crente batizado ainda anda com namorico no mundo. Crente batizado ainda anda com má palavra, com piadas imorais e indecentes. Crente batizado na vaquejada, nas festas juninas, festas de São João. Que você se batize, sabendo que isso não é mais lícito para você. Deixou de ser seu mundo. Quando você vê um crente que é batizado e faz isso, é porque ele não entendeu o seu compromisso com Jesus. Compromisso é compromisso. Você veio a Cristo, abandone os vícios. Abandone sua vida de pecado, para que as pessoas do mundo não se escandalizem com a sua vida. A partir daquele momento você passa a ser um espelho de Cristo sobre a terra. E a grande pergunta é: será se Cristo aprovaria o que eu faço? O que eu fazia quando estava no mundo? É claro que não. Então a mesma coisa é quando você vem a Cristo e se batiza. Parabéns a você que aceitou a Cristo e aceitou se batizar. Aceitou passar por esse simbolismo público tão importante, tão santo e estabelecido por Cristo nas Escrituras Sagradas. Eu fico muito feliz com você e por você. Deus abençoe sua vida, continue orando naquela expectativa do batismo, vá convidando pessoas, vá se inteirando da data. Cada aula que você assistir, vá anotando em sua Bíblia o que você achar que deve, vá pausando os vídeos, vá orando depois, dizendo: Senhor, eu estou ansioso para me batizar, me prepare. Vai falando para as pessoas, convidando pessoas, e naquele dia do batismo, chegue antes um pouco, uma meia hora antes, leve seus pertences de usos pessoais e se prepare. Vai ser um grande dia para você. E vai ser um grande privilégio também para a igreja, ver você assumindo aquele compromisso público. E você, quem sabe, o que Deus vai fazer na sua vida dentro da obra. Quem sabe, quantas pessoas serão salvas por causa do seu bom testemunho. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula. Que Deus lhe prepare para descer as águas e subir das águas, testemunhando para quem está presente o grande significado daquele batismo: morrer para o mundo e viver para Cristo. Até nosso próximo encontro, querendo Deus. Amém.